Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que eu não sou especialista. Eu estou fazendo apenas um resumo de estudante com base em afogamento, uma disciplina importante para atendimento pré-hospitalar. Então, quando você fala de afogamento, é uma questão muito sensível e perigosa. Primeiro, porque geralmente uma vítima de afogamento ela entra em desespero. Então, a partir do momento que você tenta intervir de forma inadequada, você pode se tornar a segunda vítima. Tanto que as recomendações de resgate elas dificilmente vão querer que você entre na água para poder salvar a vítima. Só em último caso e se você tiver experiência para poder fazer isso. Então, quando se fala de afogamento, existe a submersão e a imersão. A submersão é quando o corpo inteiro da pessoa ele está dentro da água. E a imersão ela vai ser algo voltado a respingos, ou até mesmo quando as vias aéreas entram em contato com uma determinada quantidade menor de água, capaz de causar uma aspiração de líquidos por parte da pessoa. Uma aspiração mesmo, expiração, enfim. Ela vai entrar líquidos por meio da via aérea. Alcance. Eu estou numa situação que eu preciso intervir em uma vítima de afogamento. Primeiro passo, essa pessoa está próxima de mim? Se ela estiver próxima, eu vou usar uma vara. Então, ponto 1 de intervenção. Alcance. Se a vítima estiver ao seu alcance, você vai colocar uma vara, uma corda, algum objeto que ela possa pegar. Se agarrar, beleza. Isso visa manter o socorrista sempre em terra firme, em um local seguro. Agora, jogar. Por exemplo, a vítima não está ao seu alcance, então você vai jogar uma boia ou alguma madeira, alguma coisa capaz de flutuar, de gerar flutuação nela. Você não vai entrar na água para resgatar. Primeiro você vai tentar jogar um objeto. Aí, a partir do momento que a pessoa conseguiu pegar a corda, por exemplo, aí você puxa ela para próximo de você. Reboque. Se a vítima está agarrada a um objeto, uma corda, você vai rebocar ela. É muito comum ver isso em socorristas que trabalham no mar. Eles amarram a vítima ou então colocam em volta dela aquela boia de socorro e aí vem um jet ski ou algum equipamento externo e reboca essa pessoa para fora do mar, às vezes até apoiado na parte de trás do equipamento. E remar, ou seja, digamos que não teve opção, você teve que entrar na água para intervir na situação. Então você vai pegar por meio de um barco ou uma prancha e vai remar até a vítima e usar aquele objeto como forma de flutuação para aquela pessoa. Certo? Agora, quando se fala de atendimento, quais são as prioridades de atendimento? Eu vou oferecer para aquela vítima o suporte básico e o suporte avançado, para que isso aconteça da forma mais precoce possível, para que ela tenha uma taxa de sobrevivência maior. Durante o período de afogamento, o nosso cérebro ele reduz em 10% a temperatura. E o que isso gera? Isso gera uma redução de gasto energético, uma redução de ATP gasto por parte do cérebro. E essa redução de 10% de 10 graus na temperatura, não são 10%, mas 10 graus na temperatura, reduz o gasto energético do cérebro em 50%, o que dobra o tempo de sobrevivência dele. Porque a tendência de uma pessoa vítima de afogamento é ter uma parada cardiorrespiratória. E a partir do momento que ela tem uma parada cardiorrespiratória, o cérebro deixa de ser abastecido de nutrientes necessários para que ele possa sobreviver.
Então ele vai abaixar a temperatura. Quando houvesse essa redução de temperatura, talvez por conta do meio no qual a pessoa está inserida, ou pode ser uma resposta fisiológica do nosso corpo, vai haver uma redução de temperatura. Essa redução ela vai gerar naquela pessoa uma redução do gasto energético, e essa redução do gasto energético vai dar uma sobrevida ao paciente. Então, agora, quanto maior for o tempo de submersão da pessoa, maior é a chance dela não sobreviver e dela ter problemas neurológicos decorrentes daquele afogamento. Então a taxa de sobrevivência ela diminui conforme maior o período que a pessoa fica submersa dentro da água. Aí tem uma tabela na qual é especificado a quantidade de tempo e a taxa de sobrevivência diante daquela situação. Por exemplo, de 0 a 5 minutos a pessoa tem 10% de chance de sobrevivência, de morte nesse caso, e 90% de chance de sobrevivência. De 6 a 10 minutos ela tem 56% de chance de morte. E de 11 a 25 minutos a chance dessa pessoa sobreviver é muito pequena. Então a taxa de mortalidade sobe para 88%. E quando é maior de 25 minutos, geralmente 100% de chance de óbito. Quando há um sinal de lesão no tronco cerebral, a pessoa vai ter é possível prevenir que essa pessoa não vai sobreviver, porque ela teve uma lesão na ponte do cérebro que gera um sinal de provavelmente que essa pessoa não vai sobreviver àquele acidente. É uma predição de morte. Ou então vai ser um prenúncio de que aquela pessoa vai ter sequelas graves neurológicas graves daquele afogamento. Agora, atendimento. Quais são as prioridades? Em todo atendimento, eu tenho que pensar na segurança da equipe e na segurança do paciente. Então, eu tenho que manter essas pessoas seguras e íntegras. Eu tenho que extrair a vítima, segundo passo, extrair a vítima da água e fazer o transporte. Eu tenho que fazer um resgate seguro, terceiro passo, um resgate seguro na água. Agora, por exemplo, se essa pessoa ela se afogou porque ela mergulhou, provavelmente ela teve alguma lesão ao mergulhar, é muito comum em piscinas, em ambientes com rochas e etc. Eu vou ter que pensar em como eu vou transportar essa vítima, mantendo a coluna cervical preservada, porque geralmente a pessoa bate a cabeça e vai gerar uma lesão na cervical que vai afetar movimentos e até a respiração, e vai fazer com que ela venha a se afogar e até mesmo perder a consciência naquele momento. Então, o transporte para retirar essa pessoa também tem que ser muito bem pensado, para não gerar talvez uma lesão que antes era incompleta na cervical, venha a se tornar uma lesão completa. E aí eu vou fazer os ABCDs. Nós conhecemos o XABCDE, que o X são contenção de hemorragias exossanguinantes, o A, abertura das vias aéreas, o B, boa ventilação, que eu vou verificar a respiração da pessoa naquele determinado momento, o C, circulação sanguínea, eu vou verificar pulso, provavelmente pulso, e o D, que é questões neurológicas, que é no momento que eu faço a escala de coma de Glasgow, que vai avaliar resposta verbal, ocular e motora. Verbal, ocular, motora. Ocular, verbal e motora. Na qual eu tenho na parte motora a decorticação e a descerebração, que são geralmente índices muito cobrados em prova. Então,
Beleza, eu estou no passo 4 agora. XABCDE? Não. ABCDs. Eu vou observar vias aéreas, eu vou observar a respiração, a circulação e etc. Quinto passo, 5 ventilações de resgate, porque aquela vítima ficou muito tempo sem a oxigenação, então ela vai ter uma hipóxia e vai ter também possivelmente vai ter uma hipóxia e uma acidose. A hipóxia e a acidose requerem que o primeiro passo de intervenção ali após os ABCDs é fazer 5 ventilações de resgate. Após as 5 ventilações de resgate, 30 compressões. Beleza, fiz as ventilações de resgate e as compressões, agora eu vou partir para aquilo que nós chamamos de 30 por 2. 30 compressões para 2 ventilações. E a partir do momento que eu faço isso, existe uma possibilidade alta da pessoa afogada ter regurgitação, dela vomitar. E quando você está na ventilação de resgate, que são 5 ventilações, a chance dessa pessoa regurgitar é de 65%, e essa chance aumenta quando você vai fazer o ciclo de 30 para 2, e a chance dessa pessoa dela regurgitar aumenta para 86%. Em alguns casos nós vamos ver que em trauma, que se eu não tiver equipamento para ventilar, eu posso fazer apenas a compressão, até que chegue os equipamentos necessários, etc. Mas não é recomendado fazer apenas a compressão quando a vítima é afogada. O ideal é fazer a ventilação. Sexto passo, eu tenho que restaurar e manter a estabilidade cardiovascular. Então, se a vítima retornou ou não, eu tenho que buscar manter os batimentos cardíacos. Posteriormente, para prevenir a perda do calor e aquecimento. Se essa vítima está com a redução da temperatura diminuída, então ela está com hipotermia. Para eu voltar ao estado natural de temperatura corporal, eu vou buscar preservar aquele calor, aquela temperatura que está no corpo, ou até mesmo aumentar para diminuir aquela hipotermia, para que o corpo possa voltar ao estado mais normal possível. Então eu tenho que tentar manter a parte cardiorrespiratória dessa vítima e a temperatura dela, certo?